Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando então a nossa videoaula de ciências de hoje, beleza? Que traz como tema aí as funções vitais nos seres vivos. Então hoje nós estudaremos aí as principais funções vitais dos seres vivos, dando um destaque maior à primeira função, que é a nutrição, beleza? Então vamos acompanhar a aula através do resuminho que eu deixei na aula anterior, que foi do dia 22, ontem, né? Sendo que eu estou postando hoje a videoaula no dia 23. Então acompanhe aí através do resumo, né? Que é essa parte, essa folha que eu deixei para vocês, para que assim a gente consiga aprender e compreender melhor o conteúdo, tá certo? Bom, quando a gente fala de funções vitais nos seres vivos, a gente está dizendo quais são os mecanismos essenciais e principais para manter o ser vivo com vida, certo? Quando eu falo ser vivo, eu estou abrangendo tanto os animais quanto as plantas, certo? Então é uma forma geral. Seres vivos, a gente está englobando qualquer tipo de vida, certo? Então, as principais funções vitais que a gente acaba contando são essas quatro: a nutrição, a respiração, a excreção e a circulação, certo? Como eu falei para vocês, hoje nós vamos dar um destaque maior à primeira função vital, que é a nutrição, certo? Então, a nutrição, ela tem como papel fundamental a manutenção dos seres vivos, né? É ela que vai fazer com que os seres vivos se mantenham vivos, né? Através do quê? Através do alimento, né? Que ou eles vão produzir por conta própria, como é o caso, e o único caso, que é o das plantas, ou vão ter que procurar um alimento para poder se alimentar e produzir a energia para poder ter essa manutenção, né? Outra função importante da nutrição é regular as funções do organismo, ou seja, para que o organismo todo funcione bem, ele precisa de energia, né? E essa energia vai ser produzida através dos alimentos que esses seres vivos precisam consumir, né? Outra função importante ligada à nutrição é a formação de novas células, né? Então, os seres vivos eles estão renovando o seu processo celular o tempo todo, né? As células têm um prazo de vida, né? Então, elas acabam se desgastando, morrendo, e aí o organismo ele precisa se renovar sempre. E ele consegue fazer isso devido à presença de nutrição. Então, quando a gente vai no médico, né, e o médico diz que a gente precisa se alimentar bem, é verdade, né? A gente precisa se alimentar bem para trazer todas essas funções importantes ao nosso organismo. É igual um celular, né? Um celular ele só funciona se ele tiver com a bateria bem carregada. À medida que ele vai perdendo, a bateria vai se desgastando, ele vai ficando lá com o mínimo de carga, o que vai acontecendo? Esse celular já não vai carregando os vídeos direito, né? Ele tende a ficar mais devagar, mais quente, porque ele está gastando muita energia e não tem essa energia para poder repor, certo? Então, a nutrição nos seres vivos, ela funciona da mesma forma, para fornecer essa energia, repor esse gasto de energia, tá certo? Bom, com relação à nutrição, eu dividi então ela em dois grupos, o grupo das plantas e o grupo dos animais, como ocorre a digestão nas plantas e a digestão nos animais. Então aqui nas plantas, né, como eu falei para vocês, eles são o único grupo, né, as plantas são o único grupo que não precisam de um outro ser vivo para poder se alimentar. Elas fazem isso sozinhas, certo? E o fato delas fazerem isso sozinho permite com que elas sejam chamadas de seres vivos autotróficos ou autótrofos, né? A gente já comentou em aulas anteriores, que é quando um ser vivo consegue produzir seu próprio alimento. As plantas elas conseguem fazer isso através de um processo chamado fotossíntese, do qual, através da luz solar, elas acabam fazendo trocas gasosas, né, no ambiente, e quando elas fazem isso, elas acabam produzindo a glicose, que é o que serve de alimento para elas. Eu fiz vou encaixar aqui nessa videoaula
um outro videozinho externo que é eu explicando todo esse processo, tá bom? E aí, a gente terminando, a gente volta a falar da digestão dos animais agora. Então, para a gente entender um pouquinho melhor o processo de digestão das plantas, pessoal, eu vim aqui na minha varanda para poder exemplificar melhor para vocês. Então, as plantas, como eu falei para vocês, elas são consideradas seres vivos autotróficos. O que significa isso? Significa que elas conseguem produzir seu próprio alimento. Então, elas não dependem de outros seres vivos para poder se alimentar, para poder sobreviver. E elas fazem isso graças a um processo muito importante chamado processo de fotossíntese, que é um processo do qual as plantas acabam retirando da luz solar o alimento que precisa, certo? Mas como que elas fazem isso? Elas fazem isso através de trocas gasosas, né? Feitas pelas folhas, certo? Então, elas acabam retirando o gás carbônico da atmosfera, todo o CO2 vai nas folhas. Aqui nas folhas acontece essa transformação e elas acabam devolvendo de novo para a atmosfera o gás oxigênio, que é o gás O2, certo? E esse processo de fotossíntese que ela faz através da luz solar, né, na presença de luz, o que acaba desencadeando para ela também produzir seu próprio alimento? Ela acaba retirando a água e os sais minerais que estão no solo pelas raízes, certo? Quando elas fazem esse processo de fotossíntese, elas produzem o que nós chamamos de glicose, né? Que eu deixei escrito para vocês no esqueminha. Essa glicose é o açúcar, ou seja, é o alimento necessário para que as plantas consigam desempenhar suas atividades, como, por exemplo, o crescimento, que elas consigam se desenvolver, certo? Então, é através disso que elas realizam a fotossíntese. E aí, por essa razão, elas conseguem produzir seu próprio alimento, tá certo? Diferente dos animais, que na cadeia alimentar, mais para frente, quando nós formos estudar, né, não conseguem produzir seu próprio alimento. Eles são seres vivos heterotróficos. Eles dependem de outros seres vivos para poder se alimentar. Então, por mais que um animal seja herbívoro, ele vai se alimentar de uma outra planta. Se ele é um animal carnívoro, ele vai se alimentar de outro animal. Mas no caso das plantas, elas mesmas vão produzir o próprio alimento através desse processo chamado fotossíntese, do qual elas vão pegar o gás carbônico da atmosfera e vai devolver para a gente em forma de gás oxigênio, certo? Então é algo bom que elas fazem para elas e algo muito bom que elas fazem para nós também, que dependemos desse gás essencial para a vida, tá certo? Então agora a coisa já muda um pouco de situação, de figura, né? Por quê? Porque os animais eles já não conseguem produzir seu próprio alimento como as plantas fazem, né? Eles precisam se alimentar através de outros seres vivos, seja eles por plantas, seja eles por outros animais, né? Então, essa característica permite dizer com que a gente classifique os animais como seres consumidores na cadeia alimentar, né? Eles consomem outros seres vivos. E isso vai variar muito de acordo com a dieta desses animais. Então, por exemplo, os animais, eles podem ser do tipo herbívoros, né? Que é quando eles se alimentam somente de vegetais, de plantas, né? Ou eles podem ser carnívoros, que é quando eles se alimentam de outros animais, somente de carne, ou eles podem ter uma dieta balanceada entre vegetal e carne. E aí eles vão ser chamados de onívoros, certo? O ser humano, geralmente, ele acaba se encaixando nessa dieta aqui. Ele se alimenta um pouco de vegetal, mas ele também se alimenta um pouco de carne. Isso vai influenciar muito, depende muito do hábito alimentar de cada um, né? Existem as pessoas que são adeptas ao veganismo, então elas só se alimentam de vegetais, elas não consomem qualquer tipo de carne, certo? Então, neste caso, isso vai variar de acordo com a dieta das pessoas,
certo? Bom, a digestão, o processo de digestão, ele acontece por 3 processos: a ingestão, a digestão e a egestão. O que significa cada uma delas? A ingestão é o processo de entrada, né, do alimento. É quando o alimento entra na cavidade do animal para poder ser digerida. A digestão é onde vai ocorrer a absorção dos nutrientes, né? É onde o ser vivo vai conseguir absorver todos os nutrientes que estavam presentes no alimento que ele ingeriu. E a egestão vai ser a saída, né? A excreção de tudo aquilo que não conseguiu ser aproveitado pelo organismo, tá certo? Então, esses são os 3 processos. Então, eu vou explicar um pouquinho cada um desses 3 processos melhor. Então, com relação aos animais, como a gente consegue classificar aí a digestão de cada um deles, né? Vai variar muito de animal para animal, né? Por isso a gente diz que os seres vivos, né, eles passam por um processo de evolução, porque cada animal vai ter o seu processo de digestão. No caso aqui das esponjas do mar, o que ocorre? Esses são animais muito simples, né? Vivem no fundo do mar, vivem no substrato, que é um solo marinho, né? Fica preso como se fosse uma planta, mas não é planta, é um animal. E esses animais, eles são sésseis, então eles não saem do lugar. Então, para isso, para eles poderem se alimentar, o que eles contam? Eles são considerados, são chamados de animais filtradores, né? Por quê? Esses animais, então, eles não contam com boca, né? Eles apenas apresentam uma abertura, né, que a gente chama de cavidade, para que eles consigam ingerir esses alimentos, né? E a digestão deles também ocorre aí por células especializadas que acabam fazendo a digestão, né, do alimento. No caso dos insetos, esses animais também acabam apresentando um sistema digestório diferenciado, né? Eles contam aí com peças bucais, né? Do qual tem a capacidade, dependendo do inseto, de cortar folhas, outros de sugar o néctar, né? Então isso vai variar muito de acordo com a dieta desse inseto, certo? No caso das aves, o processo é ainda mais diferenciado, né? Por quê? Porque as aves elas não contam com dentes. Então, a estrutura que elas têm para poder quebrar o alimento, no caso, são os bicos, assim como os répteis, destacando lá o grupo das tartarugas, que também contam com bicos, né? Os bicos córneos, que a gente acaba classificando no caso, né? E, além desse processo, o que as aves contam, né? A ausência de dente não faz com que elas tenham outros órgãos desenvolvidos, né? Como é o caso do proventrículo, né? Da moela e também do seu papo, né? São essas 3 estruturas aí desenvolvidas, no caso das aves, para que elas consigam realizar a digestão. Toda quebra, né, digestiva, né, que no nosso caso a gente acaba fazendo na boca, mastigando, triturando os alimentos, a estrutura principal que acaba fazendo isso no caso das aves é a moela. A moela tem a função de triturar os alimentos, substituindo os dentes no caso dos animais mamíferos que contam com dentes, né? No caso aqui dos ruminantes, o processo ele ainda é um pouco até mais complexo, né? Porque esse animal ele acaba fazendo a digestão 2 vezes, né? Então, o alimento passa pela boca dele, vai para uma estrutura chamada rumen, né? Do rumen, vai para o retículo, certo? E aí, quando chega ao retículo, o que acontece? Esse alimento, ao invés de ser digerido, ele volta de novo para a boca. Então, por isso que a gente sempre vê, por exemplo, o gado sempre pastando, sempre mastigando, porque ele está fazendo o processo de digestão e a digestão demora, né? Ele faz isso 2 vezes. Então, depois que volta de novo para a boca, ele faz a segunda deglutição, o processo de novo acontece de que forma? Aí sai da boca, vai para uma estrutura, uma câmara chamada omaso. Do omaso vai para outra estrutura chamada, outra câmara chamada abomaso.
para aí sim seguir trajeto ao intestino e ser digerido, certo? Então, de todos os processos digestivos, o dos ruminantes eles acabam sendo mais complexo por passar por todos esses estágios, certo? E para a gente finalizar a digestão, né, a gente vai para o último estágio, que é a egestão, que aí é a saída desses alimentos, que podem acontecer por duas estruturas, né? Ou pela cloaca, que é o que acontece com as aves e com os répteis, ou pelo ânus, como é o caso dos animais, dos mamíferos, tá certo? Então, o processo digestivo ele precisa passar por esses três estágios: a ingestão, digestão e egestão. E isso vai variar de acordo com o animal. Pode acontecer desde um animal mais simples, como o caso das esponjas, a um animal com um sistema digestivo mais complexo, como é o caso dos ruminantes. Tá certo? Bom, nossa aula ficou por aqui hoje, né? Como eu falei para vocês, a gente trabalhou com o primeiro ciclo, a primeira função vital, que é a nutrição. E aí, a nossa próxima aula, nós trabalharemos com as outras funções vitais, destacando a respiração, a excreção e a circulação. Bons estudos para vocês, boa aula!